Meus queridos e amados irmãos em Jesus Cristo, eu desejo que o Espírito Santo seja o objeto da sua comunhão. Que Deus, em seu infinito amor e misericórdia, contemple você com muitas bênçãos do céu. E que a graça maravilhosa de nosso Senhor Jesus Cristo preencha plenamente a sua vida e as suas esperanças. Deus é contigo e Ele te ajudará, Ele te abençoará, Ele conduzirá teus caminhos. Amém? Obrigado pelo joinha, continue compartilhando meus vídeos e se você tiver qualquer dúvida, qualquer pergunta, pode deixar nos comentários do vídeo. Bem, estou aqui para tirar suas dúvidas e para juntos crescermos espiritualmente. Bom, faça desse momento o seu momento de crescimento espiritual, de comunhão com Deus, para que você cresça na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ore comigo. Maravilhoso Deus, precioso Pai, Criador dos céus e da terra, estamos em Tua presença, Senhor, e na Tua presença nós queremos viver para sempre, porque o Senhor há de criar um novo céu e uma nova terra, onde habite a justiça, habite a paz, habite a felicidade plena, porque neste mundo, Senhor, as doenças nos tiram a alegria, os problemas e dificuldades, os conflitos nos roubam a paz. Mas nós confiamos no Senhor e nas Tuas promessas de que em breve teremos um novo céu e a nova terra, onde nada disso vai existir. A morte, o sofrimento, as lágrimas, a tristeza e a dor ficarão no passado. Portanto, Senhor, ajude-nos a olhar para a frente, ajude-nos a olhar para o céu, de onde nos vem o socorro, de onde nos vêm as vitórias e as bênçãos, porque o Senhor é o nosso Deus. O Senhor é o nosso refúgio, o Senhor é a nossa fortaleza, o Senhor é a certeza de dias melhores em nossa vida. Aceite a nossa adoração, aceite o nosso louvor e ajude-nos a continuar confiando em Ti, Senhor, e nunca desistir de viver na Tua presença. Nós o adoramos, nós nos entregamos a Ti, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amados, abra sua Bíblia. Salmo 14, está escrito: diz o insensato em seu coração, não há Deus. Corrompem-se, praticam abominação, não há quem faça o bem. Do céu olha o Senhor para os filhos dos homens, para ver se há quem entenda e se há quem busque a Deus. Todos se extraviaram, juntamente se corromperam, não há quem faça o bem, não há um sequer. Acaso não entendem os obreiros da iniquidade, que devoram o meu povo como quem come pão, que não invocam o Senhor, tomar-se-ão de grande pavor, porque Deus está com a aliança dos justos, na linhagem dos justos. Meteis a ridículo o conselho dos humildes, mas o Senhor é o seu refúgio. Tomara de Sião viesse já a salvação de Israel, como quando o Senhor restaurar a sorte do seu povo, então exultará Jacó e Israel se alegrará. Davi não está falando de pessoas que nunca acreditaram em Deus. Davi não está falando de pessoas que duvidam da existência de Deus. Não, em algum momento essas pessoas passaram a crer que Deus, o Criador do universo, o Criador da história, o Criador de todas as coisas, Ele não é suficiente. Ele não tem poder suficiente para resolver os meus problemas, para dirigir a minha vida, para conduzir a minha história.
Essa é a conclusão de Davi no Salmo 14. Veja, diz o insensato em seu coração. Ora, o insensato aqui não é o incrédulo. O louco aqui não é aquele que diz, não é aquele que não tem uma religião, que não tem um princípio religioso em sua vida. E ao longo da história do cristianismo principalmente, nós temos encontrado muitas pessoas que têm abandonado a sua confiança em Deus a ponto de dizer, ele não existe, não há Deus. Imagine, eu vou ao médico e eu descubro que eu estou com uma doença terminal. Mas eu vivi a minha vida toda como cristão, andando nos caminhos de Deus, obedecendo a sua palavra, cumprindo os seus mandamentos, respeitando as suas regras. E agora eu descubro que eu tenho uma doença terminal. Então eu chego à conclusão que não há Deus. Ou seja, o Deus que eu servi até hoje, ele não foi capaz de me proteger, de impedir que essa doença atingisse a mim. O cristão, agora ele se torna um cristão ateu, porque a conclusão que ele chega do relacionamento com Deus é que tudo o que ele fez foi inútil. Vamos ilustrar isso aqui com a esposa de Jó. A esposa de Jó chegou para ele quando ele estava no momento mais crítico da sua doença, rapando o corpo com um caco de telha, que diz o texto, o insensato diz em seu coração. Ele compara o Deus Criador, ele olha para tudo que existe criado no universo e ele até percebe que pode e que deve existir algo superior. Um famoso escritor brasileiro, muito lido por todos nós, Augusto Cury, ele disse que em suas reflexões, ao observar as nuances da psique humana, a conclusão dele não há como não existir Deus. Todos nós podemos chegar a essa conclusão ou não. Mas a questão toda é, esse Deus que existe, ele é capaz, ele é poderoso o suficiente para resolver os meus problemas. Ele é poderoso o suficiente para lidar com as minhas perdas, com as minhas lágrimas, com as minhas derrotas, com os meus fracassos. Davi diz, o insensato concluiu que não há Deus. Não é que não há um Deus, a questão é, esse Deus, ele é capaz de resolver a minha vida, de guiar a minha história, de conduzir os meus caminhos, assim como a esposa de Jó é. Deus não é suficiente para conduzir a minha vida. Na verdade, hoje não existe ateu, nunca existiu ateu. Todo ser humano acredita em alguma coisa. Então ele não pode ser ateu, ele é crente. Ele é crente que Deus não existe. Ele é crente que o universo surgiu por acaso. Ele é crente que as coisas aqui, a natureza vai se transformando e vai criando vida em si mesma. Aí está o panteísmo, para dizer que tudo é Deus, Deus é tudo. Agora, nós precisamos perceber que tipo de religião eu tenho. Porque todo ser humano tem sua religião. Seja ela o ateísmo, seja ela o deísmo, seja ela a religião, por exemplo, do Nietzsche. Friedrich Nietzsche disse, Deus morreu. Então, Friedrich Nietzsche disse que Deus morreu, por quê? Então, se Deus morreu, ele existe. Porque um filósofo é capaz de escrever um livro até conceituado e hoje muito discutido nas universidades,
Deus morreu. E aí já tem hoje 2 filmes, né? Deus não morreu, combatendo a frase de Nietzsche. A questão toda é: Deus é capaz de dirigir a minha vida? Deus é capaz de dirigir a minha história? Se Deus é capaz, por que Deus permitiu que Jó sofresse? A esposa de Jó chega para ele e diz: abandone a Deus. Pare de acreditar, pare de buscar, pare de confiar em Deus e agora siga o seu próprio caminho, para que você tenha uma morte tranquila. A mulher dele era uma mulher que com certeza, madrugada, ela estava ali oferecendo sacrifício a Deus junto com o seu esposo. Mas ela perdeu 10 filhos, 7 filhos e 3 filhas. Ela perdeu os filhos, perdeu tudo, só não perdeu o marido. Entre aspas. Porque o marido estava ali, sentado no chão, e enquanto ela olha para aquele homem em meio à dor, ela diz: Deus não existe. Ou Deus não se importa comigo, Deus não se interessa por mim, Deus não está nem aí para os meus problemas. Por que eu tenho que orar a esse Deus? Não há Deus. É a conclusão do insensato. Não há Deus. E ainda que exista, como disse Nietzsche, ele está morto. E se ele não está morto, ele pode ter construído o mundo, edificado tudo que existe aqui, o universo. Mas ele não é capaz, ele não é suficiente para conduzir a minha vida, para resolver os meus problemas. Aqui fala dos obreiros da iniquidade. O versículo 4, se eu não estou enganado, fala sobre os obreiros da iniquidade. Aqui diz assim: acaso não entendem os obreiros da iniquidade que devoram o meu povo como quem come pão e não invocam o Senhor? Meus amados, Pedro fala, eu não vou precisar o texto para você, eu vou colocar na descrição do vídeo. Pedro fala dos que mercadejam, dos que vendem a palavra de Deus. Davi fala dos obreiros da iniquidade. O que eu percebo nesse mundo da teologia, nesse mundo do mercantilismo religioso, é que nós temos hoje pessoas de gravata, terno, na televisão, nos púlpitos das igrejas, que não estão nem um pouco interessadas em dizer para você que Deus é suficiente para conduzir a tua história. Elas até tentam dizer para você que você pode receber de Deus cura, bênçãos, milagres, se você der coisas para Deus. Muitas pessoas hoje estão decepcionadas com Deus, porque seu líder religioso disse para ela que se ela desse alguma coisa para Deus, Deus iria resolver o seu problema. Vamos voltar àquele caso que eu comecei o texto de hoje. Eu fui ao médico e descobri que estou com uma doença terminal. E agora o meu líder religioso diz para mim: não, Deus vai curar você. Ele vai curar você. E outra coisa, essa doença sua é falta de fé. Você está doente por 2 motivos. Primeiro, ou você pecou, ou você está com falta de fé. Não foi isso que os 3 amigos de Jó disseram para ele? Inclusive a sua esposa. Os amigos de Jó disseram: se você crê em Deus, Deus vai resolver o seu problema. Busque a Deus. A nota tônica dos 3 amigos de Jó: busque a Deus, porque Ele vai resolver o seu problema. Segundo, confesse que você pecou, Jó. Jó, alguma coisa está errada com você, porque Deus jamais vai castigar o justo. Mas eu vivi a minha vida toda buscando a Deus. Eu sou fiel em tudo. Eu vivo uma vida piedosa. Eu faço tudo certo. Então Deus tem a obrigação de resolver o meu problema porque eu faço tudo certo. Mas o seu líder religioso chegou a essa conclusão com você. Assim como os amigos de Jó disseram para ele que ele estava errado, que ele tinha cometido algum pecado. Chegaram a chamar o Jó de ímpio, de maldoso, de perverso. Chamaram o Jó de criminoso.
fizeram muitas acusações contra Jó. Por isso você está sofrendo, porque você pecou. Você vive uma vida de pecado acariciado aí e pecado escondido. Com certeza você tem que confessar o que você fez de errado, porque senão Deus não vai te abençoar. O Salmo 14 fala desses obreiros da iniquidade, aqueles que promovem o mal para a gente e aí nos leva para longe de Deus. Você está assim porque você fez alguma coisa errada e Deus está te castigando. Isso é castigo de Deus porque você fez alguma coisa errada. Nem que seja no século passado você fez alguma coisa errada, por isso você está sendo punido agora. Percebe? Nós temos essa tendência e infelizmente eu digo isso como teólogo, porque eu vejo muitas pregações aí hoje que na verdade são um verdadeiro convite ao ateísmo, a você abandonar a Deus, porque se está acontecendo isso com você é porque você fez alguma coisa errada. E o convite então você tem que buscar a Deus e você tem que dar alguma coisa para Deus abençoar você. A teologia da prosperidade hoje tem levado as pessoas a duvidar cada vez mais de Deus. Por quê? Porque se eu dou tantas coisas para Deus, se eu faço tanto por Deus, por que Ele não faz nada por mim? Percebe a questão toda essa? Eu fico às vezes muito preocupado com esse tipo de pregação, porque as pessoas hoje o ateísmo está crescendo justamente no meio cristão. E parece que, para piorar a situação, muitos pregadores começam a evoluir da teologia pura, cristã, bíblica, para a teologia do evolucionismo científico, misturando o que é certo com o que é errado, misturando as coisas. E eu já disse em vídeos anteriores, não tem nada errado com a ciência pura. Aquela ciência que faz da Bíblia, faz de Deus a base do conhecimento científico. Essa ciência, ela é pura, ela é perfeita. E ela nos leva a acreditar e confiar que existe um Deus poderoso conduzindo a história desse mundo. E que nada aqui acontece por acaso. Porque, na verdade, existe o bem e existe o mal. Existe o certo e existe o errado. Satanás é um ser real. Ele era um anjo poderoso no céu. Ele veio para a terra e ele é o causador de problemas aqui. E agora ele, causando problemas, às vezes usa a própria religião, usa próprios líderes religiosos para levar você a duvidar de Deus. A teologia moderna é a teologia da serpente lá no Éden. Você não morre. Se você abandonar a Deus, se você duvidar de Deus, você vai ser mais feliz. Veja, dúvida não é pecado. E eu gosto do livro de Jonas, por exemplo, eu gosto do livro do próprio livro de Jó, eu gosto de outros livros aí em que as pessoas se colocam diante de Deus e dizem, eu estou com um problema e não estou aceitando a tua direção. Jonas disse para Deus, Deus, o Senhor me tirou do meu conforto, me mandou vir pregar nessa cidade, a cidade toda se converteu e eu agora estou com cara de bobo. E Deus disse, Jonas, eu fiz isso para salvar você. Eu fiz isso para mostrar para você que os seus caminhos, as suas convicções precisavam ser melhoradas. O seu caminho precisava ser convertido. Eu mandei você para Nínive para salvar você de você mesmo, da sua arrogância, do seu orgulho religioso. Mas Jonas foi capaz de dizer para Deus, eu não estou feliz com você. Porque você me deu uma obrigação, um dever, e eu cumpri esse dever, e agora a minha palavra não vai se cumprir, porque o povo se converteu. O Senhor não vai destruir a cidade, e eu sabia que o Senhor não ia destruir a cidade, porque eu sei que o Senhor é misericordioso. Está lá, leia o capítulo 4 de Jonas, você vai entender o que eu estou falando.
mas há um diálogo aberto, em que o cristão diz para Deus: eu não estou feliz com essa doença, eu tenho feito tudo certo. Ezequias foi capaz de dizer para Deus: eu não estou feliz, porque eu tenho feito tudo certo e o Senhor colocou uma doença terminal em mim. Ele não foi arrogante, perceba isso. Ezequias foi sincero com Deus, no seu diálogo com Deus, porque oração é isso. Oração é você dizer para Deus o que você está sentindo, o que você está precisando. E Ezequias disse: eu não quero morrer agora. Deus sabia que se ele morresse ali, a sua vida seria uma bênção. O seu reino seria uma bênção. Mas ele chorou, ele reclamou, ele esperneou, e Deus disse: tudo bem. Você acha que o que eu estou fazendo é errado? Eu vou te dar mais 15 anos. E você vai perceber que esses 15 anos vai ser uma maldição para você. E de fato foi uma maldição. Porque nesses 15 anos nasceu Manassés. E Ezequias, como teve um filho da velhice, um filho da bênção, do milagre, da cura, ele colocou Manassés como rei. Manassés tinha 12 anos de idade quando começou a reinar. Manassés vai se converter. A gente vai ver Manassés no céu, não tenho dúvida disso. Mas a questão toda é que Ezequias, ao orar a Deus, ele foi sincero em dizer para Deus que não estava feliz. Agora, quando um líder religioso diz para você que Deus vai curar você se você der coisa para ele, você está obrigando Deus a fazer o que ele não vai fazer. Porque quando Deus diz não, meu irmão, é não. Quando Deus diz sim, é sim. Muitas vezes nós perdemos a confiança em Deus. Essa história de Deus não é suficiente para conduzir a minha vida é justamente por isso. Primeiro porque eu não sou humilde o suficiente para aceitar a direção de Deus. E segundo, eu sou muito orgulhoso, eu sou muito autossuficiente para aceitar o não de Deus. Deus é soberano, ele sabe que o não é bom para mim. Ezequias, você ser curado não é bom para você. Mas Ezequias disse: não, Senhor, eu quero ser curado. Os 15 anos de maldição na vida de Ezequias não foram bons para ele. Mas Deus disse não e ele não aceitou o não de Deus. Muitas vezes na nossa vida é assim. Nós não aceitamos o não de Deus. E não aceitar o não de Deus traz problemas para mim, traz problema para a minha vida. E diante de tudo isso, meus irmãos, o Salmo 14 diz que Deus tem uma atitude. Versículo 2 diz: o Senhor olha do céu para os filhos dos homens, para ver se há quem entenda, se há quem busque a Deus. Opa. Você está dizendo, Renivaldo, que Deus... Diz o Salmo 2 que Deus ri, né? Da nossa loucura, da nossa insensatez. E quando eu disse no Salmo 2 que Deus ri, não é Deus zomba da gente não, que Deus mofa da gente não. Nada disso. Não existe essa ideia de zombar, de mofar dos nossos devaneios, da nossa loucura. Não. Deus olha, o texto aqui sugere que há um olhar de piedade de Deus. Há um olhar de bondade. Da nossa loucura, de não confiar nele. De não fazer dele a nossa rocha. De não fazer dele o nosso refúgio. Davi diz no Salmo 14 que Deus é para o justo. Veja, ele é para o justo. Diz aqui, ó. O Senhor é um refúgio para o justo. Deus, aqui diz, Deus é o pai do justo, porque ele diz aqui, ó, Deus está com a linhagem do justo. A descendência dos justos, ela vem de Deus.
E Deus é o seu refúgio, versículo 6. E aqui, versículo 7, Deus é o salvador do justo. E Ele é o restaurador do justo. Veja, Ele é Pai, Ele é refúgio, Ele é salvação, Ele é restauração. Deus olha do céu e o olhar de Deus é o olhar de amor, o olhar de piedade, o olhar de compaixão. Embora como pai, Ele vai ter que dizer não para você. Lembre-se, nós estamos vivendo num mundo que é dominado pelo mal. Jesus Cristo reconheceu Satanás como o príncipe deste mundo, o príncipe da maldade, o príncipe da morte, o príncipe do sofrimento, o príncipe das tragédias, o príncipe da infelicidade. Satanás está aqui para fazer você sofrer, para você ser infeliz, para você ser derrotado, ser fracassado e você dizer que tudo é culpa de Deus. Esse é o alvo de Satanás, é levar você a duvidar de Deus, a não buscar a Deus, a desistir de Deus. Esse é o alvo de Satanás, e quando ele consegue isso, ele fica feliz. Diz 1 Pedro capítulo 5, versículo 8, que ele anda ao redor de nós, bramando como um leão, procurando uma maneira de te destruir. E se ele não pode te matar, como ele não pôde matar Jó, ele coloca uma doença. Ele traz um divórcio para a sua vida, ele traz um desemprego, ele traz uma doença, ele traz um filho rebelde ou um filho doente, com alguma deficiência. Ele vai trazer alguma coisa para a tua vida para levar você a desistir de Deus, desistir de deixar Deus conduzir tua vida. Esse é o alvo de Satanás. Diz o insensato em seu coração, não há Deus. O insensato está dizendo aqui, o insensato é aquele que servia a Deus, que serve a Deus, às vezes está até na igreja, mas parou de orar, parou de confiar, parou de buscar a Deus. Por quê? Porque deixou de crer que Deus é seu Pai. Parou de crer que Deus é seu refúgio. Parou de crer que Deus é o seu Salvador. E é aquele que pode restaurar sua vida, restaurar sua história, restaurar seus caminhos. É o Deus que pode transformar a tragédia numa vitória. Ah, mas Deus já prometeu que não vai curar. Não tem problema. Deus quer fazer dessa doença uma bênção na sua vida. Eu li recentemente a história de um homem que ele descobriu que estava com a doença terminal. Ele teria poucos anos de vida. Poucos anos não, poucos meses de vida. Se eu não estou enganado, o médico deu para ele 6 meses de vida. E tinha um bom tempo que ele não visitava seus pais. Ele era um jovem que não dava muita importância para os pais. Assim como muitos jovens de hoje, né, que amanhece, não dá bom dia ao pai, não dá bênção, né? Na minha época, e ainda hoje, eu dou bênção à minha mãe. Minha mãe tem 71 anos, eu tenho 53, mas sempre amanheci o dia dando bênção à minha mãe e bênção aos mais velhos, né? Hoje, isso é cafonice, diz os jovens, né? Mas poderiam pelo menos dar bom dia, dizer ao pai, à mãe que ama. Né? Eu digo aos meus filhos, eu amo você. Meu filho quando sai de casa, ele diz, papai, eu te amo. Todos os dias que ele sai de casa, papai, eu te amo. E ele não sai de casa sem me abraçar. Hoje está faltando isso nas famílias. Né? Aquele jovem parou de abraçar os pais, parou de se comunicar com os pais. E quando descobriu a doença, então a primeira atitude dele foi visitar sua mãe. Foi visitar sua mãe. E depois visitar a igreja, que ele havia abandonado a igreja.
havia abandonado os caminhos de Deus, né? Deus não é suficiente para dirigir a minha história. Não preciso de Deus. Essa era a conclusão daquele jovem. Não preciso de Deus. Muita gente hoje que se diz ateu, na verdade eles estão clamando por solução de problemas na sua vida e eles concluem que Deus não é suficiente, que eles não precisam de Deus para resolver os seus problemas. E aquele jovem, ali com a mãe e com a igreja, ele se reconciliou com Deus. E ele pediu para Deus que nesse período, nesses 6 meses que ele ia viver, ele pudesse ser útil a outras pessoas. Então agora ele começou a contar para outras pessoas do seu reencontro com Deus. De como ele havia vivido longe de Deus, como havia adquirido aquela doença. E que agora ele estava destinado à morte em poucos meses. E acredite, ele continuou contando essa história durante 22 anos. O médico deu a ele 6 meses de vida e ele aceitou a sentença, foi para casa, se reconciliou com seus pais, se reconciliou com Deus e agora ele tinha paz. Ele podia morrer ali, porque agora ele estava em paz. E Deus, em sua misericórdia, como ele resolveu testemunhar do reencontro com Deus, de como ele havia vivido longe de Deus e adquirido aquela doença, ele recebeu como recompensa, ele recebeu mais 22 anos. Deus não curou, mas Deus prolongou a sua vida por 22 anos. O médico deu 6 meses, e 6 meses duraram 22 anos. Ele morreu daquela doença. Mas observe que o que é interessante é que quando a Bíblia diz que Deus olha do céu, Deus olha com um olhar de piedade, esperando que você continue crendo que Ele é teu Pai, Ele sabe o que é melhor para você. E se Ele diz não para você, Ele sabe que esse não é para a tua própria felicidade. Mas Ele quer que você continue fazendo dele o seu refúgio. Ele quer que você continue fazendo dele o seu Salvador. Porque mais importante do que a cura para aquele rapaz, ele concluiu que era a salvação. Ele havia sido criado na religião. E na sua adolescência, devido aos ensinos da faculdade, ele abandonou a confiança em Deus, dizendo que Deus não existe, que Deus não era suficiente para conduzir sua vida, que ele não precisava de Deus para nada. Ele podia ter sucesso na sua vida boêmia, na sua vida de bebedeira, de drogas, de orgias e sexo. E aí quando veio a doença, ele percebeu que Deus continuava ali, olhando para ele, interessado nele, interessado em sua vida, interessado em sua história, interessado em seus problemas. Deus nunca desiste de você. Deus olha do céu para ver se em algum momento da sua loucura, da sua insensatez, você se volta para Ele como um pai, que Ele é teu pai. Ele criou você. Você é obra das mãos de Deus. Você não é obra do acaso. Você é filho de Deus. Você é filha de Deus. E Deus está interessado em você. Ah, Renivaldo, por que Ele não me cura então? Calma. Deus sabe por que Ele não vai curar você. Ele sabe por que Ele permitiu esse divórcio na sua vida. Ele sabe por que Ele permitiu que esse filho nascesse com essa deficiência. Ele sabe porque tudo isso é para que você perceba o quanto você depende dEle. O quanto você é feliz se você se mantiver nos braços dEle. Tudo isso Deus vai... diz Ellen White no livro Desejado de Todas as Nações, que o sofrimento muitas vezes é a única vara que Deus tem para te manter agarrada a Ele. A dor, essa dor que você está passando, esse problema que você está atravessando, essas lágrimas que você está vertendo,
é o cálice nas mãos de Deus para sustentar você. Ele diz que Ele vai restaurar a tua sorte. Diz o livro de Jeremias, capítulo 29, versículo 13, que Deus tem um final feliz para você. E o final feliz para nós é a salvação. Mais importante do que a cura física é o perdão dos teus pecados. E a certeza da vida eterna. E é isso que Deus quer te dar. Deus olha do céu para a nossa loucura, para a nossa incredulidade. E diz o Salmo 2 que Ele ri. Não é um riso de sarcasmo, de ironia, não. É um riso de piedade, um riso de compaixão, um riso de amor, para que você perceba o quanto Deus cuida de você, o quanto Deus se interessa por você. Se existe hoje os obreiros da iniquidade ensinando mentiras para você, é hora de você tirar os olhos desses falsos ensinadores para confiar na palavra de Deus, porque Deus a seu tempo vai restaurar a tua vida. Se Ele não restaurar aqui, Ele permitir que você durma o sono da morte, o repouso da tranquilidade, por um tempo Ele vai ressuscitar você puro, limpo, sem nenhuma doença, para viver na presença dEle para sempre. É esse o alvo de Deus para você. Deus vai restaurar todas as coisas. Ele vai restaurar a tua saúde, vai restaurar a tua vida, vai restaurar a tua felicidade, vai restaurar toda a tua história, porque Ele vai viver contigo no lar celestial e você vai viver com Ele aqui na terra para sempre. Deus abençoe você. Ore para Deus, não perca a confiança, não caia nessa loucura de dizer que Deus não existe, que Deus não é suficiente, que você não precisa de Deus para resolver os seus problemas. Aceite a direção de Deus, aceite o não de Deus, você vai ser mais feliz assim. Ore comigo. Querido Deus, meu Pai, neste mundo nós teremos sofrimento, foi o que Jesus Cristo disse em João capítulo 16, versículo 33. Esse é o mundo que nós vivemos, cercados pelo mal, em que Satanás está à nossa volta querendo nos destruir. E nesse anuviamento de problemas, muitas vezes nós esquecemos de olhar para o céu, e até olhando para o céu dizemos: Deus não tem nem interesse com a gente, Ele não está nem aí, Deus está morto. Não há Deus. Infelizmente nós chegamos a essa conclusão diante dos problemas que nós atravessamos, perdemos a confiança no Senhor. Tenha misericórdia de nós, Pai, e ajude-nos hoje a olhar para o céu, como o Senhor olha para nós. Ajude-nos a olhar para Ti, para fazer do Senhor o nosso Pai, o nosso refúgio, nosso Salvador e o nosso restaurador. Nós o adoramos, nós entregamos a Ti a nossa vida, em nome de Jesus Cristo. Amém.